Olá, meus amigos. Novamente sejam muito bem recebidos aqui no Reavaliando. O Wesley, seu anfitrião. Vamos a uma dica aqui do assinante João Neto. Ele sugeriu comentarmos sobre o Superman 2, A Aventura Continua. Está mais do que atendido o seu pedido. Está aqui Superman 2, A Aventura Continua. Na minha opinião, era o filme que... Não sei, vocês vão ter que colocar os fatos depois. Era o filme que mais reprisava do Superman na sessão da tarde. Eu acredito que reprisava mais do que o Superman do Donner. Era um filme que a galera curtia até mais do que o Superman do Donner. Com o passar dos anos, o Superman do Donner foi ganhando mais fãs, foi tendo mais respeito, vamos colocar dessa forma. Ele estreou em dezembro nos Estados Unidos, junto com Popeye, uma grande adaptação, mas várias pessoas até hoje rejeitam, pois aquele Popeye do Robert Altman é o Popeye dos quadrinhos. Também teve o Flash Gordon, em 1980, que não foi uma grande adaptação. É um filme, sim, divertido do Jim de Laurentiis, mas não tem nada a ver com o famoso Flash Gordon. Hollywood ainda está devendo esse Flash Gordon, o Flash Gordon dos quadrinhos para os fãs. Aqui nós temos o Superman 2, o DVD original, que na época a Warner não conseguiu os direitos para trazer o 4, pois o 4 foi produzido pela Canon, mas o que é uma bobagem, pois a Canon, ela distribuía os filmes da... Não, a Warner, ela distribuía os filmes da Canon pelo mundo. Ela deveria ter trago naquele período. Mas enfim, o 4 foi disponibilizado muitos anos depois, ele foi vendido naquela caixa, naquela latinha. Os Looney Tunes foram vendidos naquelas famosas latinhas. Segundo a Warner, os Looney Tunes, o único país que tem aquelas latinhas é o Brasil. Outro país não tem os Looney Tunes naquela latinha. Mas enfim. E aqui o Superman 2, já um presente de uma amiga, que eu admiro bastante esse gesto dela. Foi disponibilizado para venda em 2006. Tem extras belíssimos, como os 50 anos do Superman, com comentários de atores como Dana Carvey, Al Holbrook, desenhista como John Byrne. Um excelente documentário que eles fizeram aqui. A pré-estreia tem o Arnold Schwarzenegger lá em 1980 em Nova York, vendo a pré-estreia. Tem o Henry Kissinger, aquele, né? Quem é da política sabe quem é, lá dos Estados Unidos, mas enfim. E tem o making of, os famosos desenhos dos irmãos Fleischer. Eles foram disponibilizados aqui em 2 DVDs pela Warner, no Superman do Donner e no Superman do Lester. E algumas pessoas me perguntam, este Superman é mais do Donner ou do Lester? Esses aqui que eu estou mostrando são as versões do Lester. Vamos até evitar um pouco a versão do Donner. Eu pude vê-la no YouTube, a vi na TV a cabo. Eu acredito que não exista em DVDs no Brasil. Pelo menos eu não me lembro se a Warner colocou um DVD do Superman 2, a versão do Richard Donner no Brasil. A versão do Lester é mais voltada para a comédia, pois o Lester ele é um diretor americano, mas que foi morar na Inglaterra. Ele vem de um movimento chamado Free Cinema, que era como se fosse um cinema novo aqui para o Brasil, ou a nova Hollywood nos Estados Unidos. Lá surgiram cineastas como John Schlesinger, por exemplo, que fez o famoso Perdidos na Noite, o grande ganhador do Oscar de 69 e 70. Ele era um cara de gênero, o Richard Lester, só que ele se especializou nas comédias. Ele fez um filme muito bacana, muito bonito, aliás, por sinal, chamado Um Escravo das Arábias em Roma, com Buster Keaton, passava bastante na TV a cabo, hoje não se passa mais. Ele não existe em mídia no Brasil, mas eu sugiro, quem puder ver, ir atrás deste filme, pois ele é uma comédia mega engraçada do Buster Keaton. Foi um dos motivos que o Donner ele saiu fora desse projeto, pois os Salkinds eles queriam uma versão do Superman mais voltado para a comédia, como se fosse a versão do Adam West do seriado dos anos 60 do Batman. O Donner foi contra isso. O Donner queria uma coisa séria, seriedade, ele queria jogar o Superman dos quadrinhos, ele queria evitar poucas piadas. O Donner tem um humor negro, sim. Você pega filmes como Os Goonies, o Máquina Mortífera, ele tem um humor negro, mas o Lester é uma comédia muito mais escrachada, quase pastelão. No Superman 3 ele já adotou essa comédia mais pastelão. Talvez foi um dos motivos do fracasso do Superman 3, dele não ser tão bem recebido. E o cinema americano, ele é um cinema, sim,
de entrega, de compromisso. Você tem um compromisso com os grandes estúdios, com os produtores. São pouquíssimos cineastas que conseguem ser autorais. Esse negócio de autoral, quem inventou foram mais os europeus, e os brasileiros tentam copiar isso. É uma bobagem muito grande que eu considero, mas enfim. O dono, ele tocou a vida, ele foi demitido, ele foi fazer Os Rapazes do Bar Max. Nos Rapazes do Bar Max tem até uma citação ao primeiro Superman. Tem ao Superman dos quadrinhos, tem um fliperama que tem um jogo do Superman, enfim. O Lester, apesar dessa veia cômica dele, ele soube trabalhar duas coisas no Superman 2, A Aventura Continua. O romance da Lois Lane com Clark Kent, pois não dá para o Clark Kent ficar a vida inteira enganando a Lois Lane. Ela é uma mulher inteligente, o pessoal ri daquele negócio do óculos, do cabelo partido no meio. Mas uma hora ela ia descobrir que eles dois eram a mesma pessoa. E o General Zod com a sua trupe. O General Zod, ele entende que a Terra é fraca, que os humanos dependem muito de tecnologia, armamento militar. Ele vai fazer de gato e sapato. A forma como ele conquista Washington é humilhante até hoje. Até hoje. É muito humilhante o jeito que ele conquista os humanos. Ele pega o luto. Esse é o grande erro que eu vejo no Superman 2. Porque o Gene Hackman, ele gostava bastante do Richard Donner. Ele não curtiu o trabalho do Lester. Se bem que o Lester era um cara tranquilo em sets. Ele não era um cara arrogante também. Mas ele estava cumprindo ordens. Nós temos que ver isso. Manda quem pode, né? Obedece quem... É aquele ditado. Mas, enfim. O luto, ele é muito reduzido. Você vê que o Lex Luthor não está bem trabalhado. Ele ficou muito capacho. Tudo bem que ele queria uma aliança, mas ele não poderia ser tratado daquele jeito. O Luthor é um cara que sempre tem a carta na manga. Ele sempre tem aquela carta extra na manga. Da forma que ele foi tratado, não foi tão bacana. Vocês podem ver que o Perry White está muito abafado. Você quase não vê cenas com o Perry White. O Jimmy Olsen também ficou super esquecido nessa narrativa aqui. Mas foi uma decisão do Lester. Vamos se concentrar nos vilões kryptonianos e no romance do Clark Kent com a Lois Lane. E é um filme que foram feitos com efeitos na Pinewood, o famoso estúdio do James Bond. Vários Star Wars foram rodados na Pinewood. Era um estúdio especialista em efeitos especiais. Você vê os animatronics, os bonecos, as maquetes. Tem gente que menospreza aquilo, mas aquilo foi necessário para poder se chegar no computador, nos efeitos de computador. Vários cinéfilos não percebem isso. E tem o Derek Meggins, que fazia aquelas maquetes. Era o cara que fazia os Thunderbirds. Sim, aquele seriado dos bonecos que você vê os fios manipulando os bonecos. Tem também o Colin Chivers, que ganhou o Oscar pelo primeiro Superman. Roy Field, que também era um especialista em efeitos especiais. Todos eles entendem que Metrópolis vai ter que ser destruída. E o Zack Snyder, ele tentou homenagear o Richard Donner, o Richard Lester no Homem de Aço, que é um filme que a crítica pega muito no pé. Ele é um filme bom, ele tem seus defeitos. O Zack Snyder, o que eu falei de visão autoral, ele tenta sim colocar uma visão autoral, mas ele não consegue. Vamos ver o que ele planejou para o filme da Liga da Justiça. Espero que ele tenha conseguido. Eu acredito que eles vão acertar. A Liga da Justiça tem tudo para acertar. Tomara que faça páreo com os Vingadores. Eles merecem. Tomara que a DC acerte na Liga da Justiça. Mas enfim, voltando aqui ao Superman 2. Ele deu uma bilheteria enorme lá no ano de 80. Ele concorreu com filmes como O Império Contra-Ataca, Os Irmãos Cara de Pau, Apertem os Cintos, O Piloto Sumiu. Eu até conversei com um amigo meu um dia desses. A década de 80 ela não foi uma década boa para os filmes de heróis. Pois os filmes de herói eles eram muito mal executados, tinham orçamentos baixíssimos, eram muito mal distribuídos. Nós pegamos aí os exemplos do Quarteto Fantástico do Roger Corman, que ele brigou com a Marvel, eles não entraram em acordo, a Marvel nunca quis distribuir o filme oficialmente, até hoje não existe um DVD, eu acredito que nem no próprio Estados Unidos. O filme do Justiceiro com o Dolph Lundgren, que não é de todo ruim, mas faltou algo ali. O Howard, o super-herói, o Pato Dono de Ácido da Marvel, que fez agora a nova aparição nos Guardiões da Galáxia. É um quadrinho que até hoje está inédito no Brasil, mas a gente vê que Hollywood ela não entendia, os produtores não entendiam como deveriam colocar esses filmes nas telas.
Já o Donner e o Lester, ele também tem seus méritos. Ele entendeu o que era o Superman, não como a forma como o Donner entendeu, mas ele entendeu sim como esses heróis deveriam ser melhor tratados na tela. E o Superman, as pessoas não veem. A saga do Superman é comparada com a saga do Alien. Ela tem grandes cineastas. O Alien tem o Ridley Scott, o James Cameron, David Fincher, o Jean-Pierre Jeunet. São grandes cineastas. A mesma coisa aconteceu com o Superman. O Richard Donner, Richard Lester, Sidney J. Furie, que era um grande diretor, mas já estava em final de carreira. Ele tinha que aceitar aqueles trabalhos mais final de carreira. Pois lá nos Estados Unidos, o cara não fica... eu tenho que fazer um filme autoral, eu sou um gênio, eu tenho que impor minha visão. Não, ele encara o cinema como um trabalho. Por isso que até hoje o cinema brasileiro ele é um pouco a desejar nesse ponto. Mas enfim, o Superman 2 aqui é um filme bonito, ele é mais divertido, ele é mais quadrinho até do que o primeiro filme. Aquela briga final não, a briga em Metrópolis, extremamente bem executada, mostra o Super-Homem sim preocupado com as pessoas, que o General Zod ele não tem medo, ele quer fazer as pessoas de gato e sapato, ele sabe que o Kal-El ele tem essa fraqueza, que a fraqueza do Super-Homem não é nem tanto a Kryptonita ou a magia, e sim o seu coração, o seu desejo de ajudar as pessoas. O General Zod se aproveita disso. Era um filme que eu queria muito ver em tela grande. O Cinemark poderia aproveitar aquele projeto, resgatar a saga do Superman para o Cinemark, pois Centro Cultural não vai passar. Um cara tipo o Richard Lester nunca vai ganhar uma amostra no Brasil. Se o Richard Donner não ganha, vocês imaginam o Richard Lester. Ele merecia demais uma amostra no Brasil, pelo menos o Cinemark. Eu gostaria bastante de ver a saga do Superman em cinema. Quem sabe aí, junto com o Homem de Aço do Zack Snyder, que foi um filme que eu também não tive a oportunidade de ver no cinema. Eu gostaria sim de ver toda essa saga aqui do Superman. E também temos que destacar aqui o elenco coadjuvante, que é o A.J. Marshall como The President. Ele está muito bem como o The President. Não tem nem nome nem sobrenome, é só o presidente, para você ver a moral do ator nesse período. Onde que o Richard Lester erra aqui? No Luthor. O Luthor ele ficou muito capacho, muito apagado, aquela aliança. O Luthor ele é um cara que ele sempre tem uma carta na manga. Ele não ia aceitar tão fácil aquela liderança do General Zod. Esse não é o Luthor que o Richard Donner queria colocar, pois o Gene Hackman ele era grande fã do trabalho do Donner. A equipe geral inteira ela era grande entusiasta do trabalho do Donner. E os Salkindians, eles puniram bastante a equipe técnica, a equipe o elenco principal, eles foram bastante punidos. O Gene Hackman foi bem reduzido, você pode ver o Perry White, o Jimmy Olsen também foi bem punido. Aquele outro erro que tem ali é aquele super beijo para Lois Lane esquecer quem o Clark Kent é. Aquilo acredito que foi uma punição dos Salkindians, pois eles já não tinham tanto interesse em trabalhar com a Margot Kidder. Ela foi bastante punida. No Superman 3 o papel dela é totalmente reduzido. No 4, então, ela quase não existe. É uma pena que esses atores tenham sido punidos assim. E mesmo o Superman aqui, o 2, tendo mais de 30 anos, aqueles efeitos funcionam bastante, pois são efeitos feitos na Pinewood, onde se faziam o James Bond. Os primeiros Star Wars foram rodados lá. Tem aqui o Derek Maddings, que era o cara que fazia os Thunderbirds, aquele famoso seriado dos bonequinhos. O pessoal ri por causa que você vê os cordões nos bonecos. Tem o Colin Chilvers, que ganhou o Oscar pelo primeiro Superman. O Roy Field, outro especialista em efeitos especiais. E as pessoas não percebem aqui que foi necessário esse tipo de efeito com maquetes, bonecos, brinquedos, para deixar o cinema mais realista. Se não fosse esse tipo de efeito, não chegaríamos aqui no Homem de Aço, não teríamos a Liga da Justiça. Aqui foi o pontapé inicial para essas grandes produções. E uma coisa aqui que nós já comentamos, aqui nessa Super-Homem, número 65, Superman 65 da Abril, mostra a origem dos vilões kryptonianos. Por que o Non é burro? Por que o General Zod quer dominar Krypton? Por que a Ursa ela gosta tanto do General Zod? Por que ela o venera? E
roteiro do Richard Donner, com Geoff Johns, o Andy Kubert nos desenhos. Depois nós vamos passar um link aqui dessa revista e do primeiro Super-Homem do Richard Donner. Depois nós vamos fazer sim a versão do diretor comentando sobre o Superman do Richard Donner. Meus amigos, eu agradeço bastante a presença aqui de vocês, muito obrigado. Por favor, compartilhem, divulguem, revejam os vídeos mais antigos, pois vocês que estão fazendo a diferença nesse canal. E até o próximo Reavaliando, meus amigos.